Hoje em dia, então, o autismo ele tá muito mais visto, né? A gente tem a proporção ali do CDC, 1 para cada 36. E por que cresceu tanto, né? É uma coisa que todo mundo me pergunta. Tá, mas como assim? Agora todo mundo é autista, o pessoal fala. Mas na verdade é porque a gente teve evolução nos critérios diagnósticos. Os médicos estão estudando mais, as terapeutas estão estudando mais para poder fornecer dados que auxiliam o neuropediatra a fechar um diagnóstico. E antes era tudo colocado no balaio do TDAH, de uma psicose, de uma esquizofrenia, ou daquela criança que é estranha. Então, antes não se tinha nome para isso. E agora está cada vez mais frequente os diagnósticos, sim, justamente porque a gente está sabendo avaliar melhor. Tem um fator hereditário importante, que às vezes não é manifestado no adulto, nos pais tu não enxerga, mas vai manifestar na criança. E às vezes tu enxerga nos pais, enfim, mas nunca foi feito o diagnóstico, porque naquela época também não se tinha tantas condições, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Uou! Todos os espectadores aí do Infocast. Estamos de volta com mais um episódio. Episódio número 41. 41. Né? 41, gente. Rompemos a barreira dos 40. Agora já estamos sênior. Estamos no caminho. E estamos aí com mais um episódio, um conteúdo bem bacana para vocês. Então, de antemão, eu queria pedir para todo mundo que está nos acompanhando para se inscrever nos nossos canais, YouTube, Spotify, né? Nos dar essa forcinha aí, favoritar, dar o seu like aí no episódio se você gostar no final. No Spotify, Isso, tem as 5 estrelinhas lá. Ajuda nós a propagar esse conteúdo aí e cada vez atingir mais pessoas. E ajuda vocês também a ficarem sabendo em primeira mão quando tem episódio novo, né? É verdade. Daí, se tu marcar o sininho, sempre vai ser avisado aí. Queremos agradecer também, né, nosso parceiro aí, Mais Um Café, nos acompanhando aí com um cafezinho em todos os episódios, um café especial para pessoas especiais. Enfim, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o café da Mais Um, na 18 do Forte, em frente a Croações, eu sempre digo, né, um dia a Croações vai nos patrocinar ainda, porque a gente tá fazendo propaganda para eles também. Mas quem quiser conhecer um pouquinho mais do café, tem em Caxias e em basicamente todo o Brasil. É a maior cafeteria to go do Brasil. Mais de 500 lojas espalhadas pelo Brasil. Exatamente. E o café realmente é especial, gente. Não é só porque a gente diz que é especial, mas ele é especial mesmo. É uma classificação acima do gourmet. Então, são grãos selecionados das feiras virgens do Marrocos. Então, bom, gente. Calma. Tem o cupom para quem é de Caxias. Verdade. Quem é de Caxias do Sul e quiser provar o café, a gente tá aí com um cupom de 20% de desconto, né? Nós nos tornamos quem a gente mais temia. Temos um cupom também agora. É só ir lá na Mais Um Café e pedir pelo cupom lá, apresentar, enfim, falar qualquer coisa. Infocast 20. Isso. A gente vai deixar aí na descrição. Em algum lugar da tela aí. Aproveitem e provem os cafés lá que tem 200 tipos de café diferente, algum vai te agradar, com certeza. É verdade. O meu preferido é o de vanilla, né? Acho que é o alcoólico? Não, o vanilla. O alcoólico também é bom. Às 8 da manhã o cara vai lá, mete um Baileys já. Um Baileys, é. Eu tomei esse tempo. Só pra dar um brilho. Então estamos aí com o Matheus, meu parceiro aí do Infocast desde o começo. Olá. Camila. Olá. E vou passar a bola aí pro Matheus conduzir as apresentações aí. Então tá, gente. Sejam todos bem-vindos de volta, né? A gente tá aí com... a gente sempre fala que é um conteúdo gratuito para vocês, né? A gente traz 41 episódios já de muito conteúdo e a gente tá sempre nessa busca constante de trazer pessoas que a gente se identifique, assuntos que interessam, não só para nós, mas para todos os nossos ouvintes, né? A gente faz aqui o papel de trazer essas pessoas, mas a gente também aprende muito com cada convidado, sabe? E isso é muito gratificante para nós. E que nem o Duda falou, acho que a gente sempre pede e que se inscrevam, que deixem comentários, nos ajudem a construir isso,
porque é importante para nós, é a única moeda de troca que a gente tem nesse projeto aí, é isso. Então, é o mínimo que vocês fazem. Até este momento não monetizamos ainda no YouTube, gente, então a gente não ganha dólares ainda. A gente não tá rico ainda então, fazendo isso. Né? A gente chega lá. A gente chega. Então tá. Um dia vai ter 1 milhão de views aí, né? Camila Viganò, obrigado pela tua presença. Obrigada por aceitar o convite. A Camila é fono, né? E a gente trouxe ela aqui porque ela trabalha com um público, não digo diferente, mas um público que acho que vale a pena a gente conversar sobre, né? E eu queria que tu se apresentasse então para nossa audiência, falasse um pouquinho mais do teu trabalho e, enfim. Vamos lá, então. Primeiro, agradecer pelo convite. Imagina. Me sinto lisonjeada de estar aqui, num espaço onde a gente troca bastante informação e aprende tantos assuntos diversos, né? Então, eu sou a Camila, sou fonoaudióloga há 10 anos. Comecei a trabalhar neste público diverso, né? Nesse público neurodiverso, neurodivergente, há 8 anos, mais ou menos. Há 7 anos o autismo entrou na minha família, então eu tenho um primo com autismo. E aí desde 2018, mais ou menos, foi onde eu mergulhei totalmente. Então antes disso eu trabalhava em empresas, né? Então me formei em 2013, comecei a trabalhar em empresas fazendo audiometria nos trabalhadores, programa de conservação auditiva. E aí eu tinha uma carga horária dividida, então eu trabalhava nas 2 áreas ao mesmo tempo. E aí depois fui migrando para outras áreas e foi onde eu me encontrei. Então, agora eu posso dizer que eu sou realizada no que eu faço, sim, né? Sim. E o autismo, ele tira o melhor das pessoas. Então, é muito bom ser fono de autista, digamos assim. Deve ser um desafio também, né? É bem desafiador, mas ao mesmo tempo é muito gratificante, assim. Então, hoje eu sou idealizadora do espaço, né, de desenvolvimento humano Conectar. Então, nós temos 3 fonoaudiólogas, né? Além de mim, temos mais 2 profissionais maravilhosas. Temos fisioterapeuta e aí a nossa equipe vai ampliar muito em breve. Então... Legal. Vai ser um prazer recebê-los também para conhecer o nosso espaço. Iremos. E é isso, assim, trabalho também com outras comorbidades, com outras alterações fonoaudiológicas, mas eu comecei a nichar mais no autismo, comecei a trabalhar numa clínica focada mais, né, referência mais nesse assunto, e aí eu comecei ali eu comecei a me destacar. Então eu lembro que o meu chefe dizia assim... As pessoas vêm aqui e dizem, eu quero ser atendida pela Camila. E ele ficava brabo, ele dizia, mas eu não quero que elas queiram só a Camila. Eu super entendia ele, porque as outras colegas eram tão boas quanto, né? Mas aí eu comecei a sair daquela síndrome de impostora e comecei a refletir, tá, mas o que a Camila tem de diferente? Por que a Camila procurando? O que a Camila tem de especial que as pessoas querem a Camila? E aí eu comecei a ver que eu merecia, né, o desejo das pessoas pelo meu atendimento, mas muito mais porque eu valia fazer essa vontade das pessoas. Então, eu vi que o meu atendimento era diferente justamente porque eu acredito que a gente não consegue atender principalmente uma criança neurodivergente se a gente não se conectar com essa criança. Então, hoje em dia... Primeiro que hoje em dia tem que fazer o básico, né? Porque tem muitas profissionais que o básico já não é feito. Então, tu fazendo o básico bem feito, tu já sai na frente. Tu já dá um Mas pulo, né? a gente precisa de algo mais, na minha opinião. Tu precisa se conectar e tu precisa estar ali pela criança. Então, muitas vezes... Pode estar caindo o mundo lá fora, eu posso estar com um monte de problema, mas nos 45 minutos que eu tô com o meu paciente bom, eu sou 120% dele, sabe? Não interessa se tem problemas lá fora. E se às vezes é alguma coisa que eu não consigo contornar, eu desmarco o atendimento. Justamente porque eles precisam do melhor da gente. E eu acho que é isso que o autismo traz de tão especial, tanto para a vida dos terapeutas, quanto para a vida da família. A criança com autismo, ela extrai o melhor da gente. Ela extrai o que a gente tem de mais paciencioso, de mais amor, de mais técnica, de mais conexão. Então, eu comecei a olhar e eu pensei, bom, talvez seja por isso que as pessoas me procuram. Porque eu gosto de atender não só a criança, mas a família.
Então, eu gosto de ter aquele contato com a mãe, com o pai, gosto de ouvir o que está acontecendo em casa, gosto de pedir vídeos, gosto que os pais entrem no meu atendimento. Então, eu acredito que eu fui nichando mais por ter esse diferencial do que uma técnica, do que uma fonoterapia clássica, sentar com a criança na frente, ter uma mesa separando nós dois e pedir para falar palavrinhas. Não é assim que funciona no autismo. Sim. Então, eu nem uso mesa no meu consultório. É chão, olho no olho, mesmo nível da criança. Vou seguindo a liderança dele, o que ele quiser brincar, eu vou atrás. E assim a gente vai construindo a aprendizagem, né? Que é a parte mais difícil no autismo. Até pelas questões cerebrais, né? Então, a aprendizagem, ela se dá na relação. Só que o autista, ele prefere ter relação com objetos do que com pessoas. Então, ele tem um brinquedo preferido, ele tem um material preferido. E aí, quando se tem uma relação, uma vivência de mundo mais com objeto do que com pessoas, acontece uma falha na linguagem, uma falha na interação social. Então, a gente segue a liderança da criança, onde ele vai mostrando interesse pelos objetos, mas se aproxima para ele conseguir aprender habilidades sociais conosco. Então, é outra forma de atender, assim, é outro... Tu não aprende na faculdade, assim, tu aprende vivendo. Era isso que eu ia te perguntar, se isso vem de alguma especialização, de alguma coisa, nesse sentido mais técnico, ou realmente é um desenvolvimento mais humano, né? Claro que, né, me formei há 10 anos, então eu já me considero uma fonossaura. Sim. Então, na época em que eu estudei, pouco se tinha, assim, intervenção mesmo. Por exemplo, nos meus estágios de fonoterapia, eu não atendia autistas. Eu visualizei algumas colegas, mas era um caso que tinha para a turma toda, né? Então, não se tinha essa vivência. E aí, eu fui ter essa vivência na prática mesmo. E aí, a partir da prática, eu fui buscando cursos que corroborassem com o meu modo de atender. Entendi. Então, por exemplo, uma das ciências, né, que mais se fala para o atendimento com autistas é a ciência ABA, né, que é a análise do comportamento. Então, eu comecei ali. Os meus estudos, a minha base de formação foi toda no ABA. O ABA, ele é uma ciência onde a terapia é intensiva. Justamente pelas questões de alteração no cérebro da criança com autismo, ele tem alterações em várias estruturas, no sentido de ter déficit na atenção, déficit na emoção, né, na regulação emocional, déficit no planejamento, na atenção compartilhada, na percepção do outro, na linguagem, déficits sensoriais. Então, ele tem alguns déficits e ele tem as conexões mais lentas. Então, quando um neurônio conecta com o outro, gera aprendizagem. A velocidade do neurônio do autista ela é um pouquinho mais lenta do que do neurotípico. Então, ele precisa de mais repetição, de mais horas de estímulo. Então, a ciência ABA, ela traz uma terapia intensiva. As crianças passam em torno de 10, 20, às vezes até mais horas por semana em terapia. Então, a minha base foi essa. Mas eu comecei a sentir falta de algo mais, que combinasse com os meus atendimentos, justamente de ter a conexão, de ter o afeto, de ter mais sorrisos, mais naturalidade no atendimento. Então, hoje eu trabalho mais com a linha Denver, que ela é uma vertente ali, ela tem uns preceitos do ABA, mas é outra abordagem, é uma linha de intervenção precoce. Então, vai até ali mais ou menos os 4 anos de idade. E aí, a gente desenvolve os programas de forma muito natural com a criança. Então, a gente segue a liderança dela. E aí, não é a criança que tem que atingir o meu objetivo com o brinquedo que eu quero. Sim. Não, é eu que tenho que ser criativa pra caramba pra inserir os meus objetivos dentro do brinquedo que a criança escolheu. Sim. E aí, se der 30 segundos ela não quer mais aquele brinquedo, bom, eu vou ter que me virar nos 30 pra colocar o meu objetivo no outro brinquedo. Então, acontece de forma mais natural porque vai do interesse dela. Então, parte do interesse dela, o engajamento. Então, agora eu atuo mais nessa linha. Então, a minha base de estudos começou no ABA, depois foi para o Denver. Tenho a questão do prompt, que é uma abordagem multidimensional, aí mais focada realmente nos atos motores de fala, porque muitas vezes o autista vai ter atraso de fala e linguagem,
vai ter um déficit para programar os sons da fala. Então, às vezes, na cabeça dele, ele sabe que bola tá lá, tem que botar o B, o O, o L e o A. Mas quando vai mandar o comando pro neurônio motor para articular o B, ele se perde. Daí ele fala T. Então, a gente ajuda com a técnica prompt. Então, foram anos e muito investimento em informações mais específicas nesse sentido. Sim. Mas não adianta, assim. Eu digo que o autismo ou tu gosta de atender ou tu não gosta. E se tu não gosta, tu não atenda. Sim. Porque, né, não é nem ético fazer uma coisa Sim, dessas, com certeza, né? Sim, Então... Já houve clínicas, por exemplo, que eu trabalhei, que eu tinha a liberdade de dizer, olha, essa especialidade eu atendo, essa não. Por exemplo, eu não vou atender voz. Eu não sei o que fazer com um professor rouco. Não é a minha área de estudo. Então, não adianta mandar na minha agenda um paciente rouco, né? Então, eu disse, olha, autista nessa sala não dá para atender. Então, quando não tenho condições de dar um atendimento de qualidade... Bom, aí a gente dá um passo atrás. Sim. Então, é isso. Ou tu gosta e tá disposto, ou não, é melhor não atender. Não vai, né? Então, eu acho que... Não sei, assim, o autismo é algo que me brilha o olho. Dá pra ver, dá pra perceber só na tua fala que é algo que realmente tem muito amor aí por trás disso. Tem que ter. Tem que ter, porque às vezes a gente leva mordida, leva arranhão, leva um monte de coisa no atendimento, mas a gente continua amando aquele paciente, assim. Sim. Então, até porque a comunicação, às vezes, ela acontece através dos comportamentos, né? Porque quando a criança é um bebezinho, ela se comunica como? Chorando, né? Então, qualquer criança. Só que o problema no autismo é que, às vezes, ele substitui a fala, a comunicação e a interação por comportamentos. Então, para chamar a atenção da fono, eu não vou cutucar ela. Eu vou dar um tapa. E aí, se eu der atenção para esse comportamento, funcionou. Então, por que ele vai me chamar? Né? Então, ele vai lá e vai me dar um tapa de novo. Sim. Ou, por exemplo, não quero fazer uma atividade que tu tá propondo. Vou te arranhar. Daí a fono vai guardar a atividade. Bom, funcionou. Então, eu não preciso falar não. Não preciso falar não quero. Sim. Eu vou arranhar de novo, porque é muito mais rápido e fácil, né? Então, tem que ter muito amor, muito carinho, muita paciência para lidar com esse tipo de coisa, né? E também muito feeling de saber, bom, até aqui eu posso exigir. Daqui pra frente eu vou desencadear um comportamento. Aí eu vou ter sido a responsável por aquele comportamento que não era pra ter surgido. Claro. Então tem que ter, por isso que eu sempre volto na questão da conexão. Tu tem que estar conectado a ponto de saber até onde tu pode exigir daquela criança. Seja autista ou não, porque eu também trabalho com crianças neurotípicas que às vezes não conseguem falar algum som, e se a gente aperta demais, a gente perde a confiança. Né? Então, é muito a questão da confiança também no tratamento do autismo. E até por padrão a criança ela já é inquieta, né? Tipo, é difícil hoje tu, com toda a tecnologia e acesso fácil, tu ter por um longo tempo ali a criança na tua mão, entre aspas, digamos assim, né? Elas se perdem muito fácil. Exatamente. E imagino que para uma criança autista seja um nível 2 vezes maior, 3, sei lá. Sim, porque a gente tem 3 zonas, né? A gente tem a zona de conforto, que é onde a criança tá brincando do que ela já sabe brincar, tá fazendo o que ela já sabe fazer, e ali ela tá confortável. A gente tem a zona de aprendizagem, que é no meio, que é aí onde a gente tira ela da zona de conforto para gerar conexões para ela aprender novas habilidades. E a gente tem a zona de desregulação, que é em cima. Como se fosse um triângulo, assim, uma pirâmide. Então, se a gente ultrapassar muitos limites na zona da aprendizagem, a criança desregula. E aí, às vezes, ou ela vai entrar em crise no teu atendimento, e aí nada calma, ou ela vai precisar de recursos dela mesma para se regular. Então, ela começa a correr, ela começa a pular, ela começa, às vezes, se bater, né? Então, ela vai tentar buscar coisas para tentar dizer, ô cérebro, calma aí, tá tudo bem. Vamos tentar voltar aqui. E aí cabe ao terapeuta auxiliar a criança a buscar formas adequadas, né? De se regular e de entender que tudo bem sair da zona de conforto.
né? A gente pode aprender um pouquinho, depois volta para a zona de conforto. Então, eu trabalho muito isso. Trabalho o meu objetivo, volto para a zona de conforto da criança. Trabalho o meu objetivo, volto. Porque ela precisa desse tempo para ter um descanso cognitivo, assim. A partir do momento que tu entra numa sessão em que o terapeuta só te exige, não dá, não funciona. A criança não vai mais querer voltar. Sim, vai ser total. E tem grande chance dela sair do prumo, né? Desregular. Que a gente Exato. falou, né? E às vezes a gente consegue recuperar essa confiança, né? E tudo certo, na sessão seguinte volta tudo ao normal. E às vezes tu nunca mais recupera. Tem pais que me dizem, olha, veio da terapeuta tal, não consegue passar na esquina do prédio. Eu tenho que mudar toda a minha rota para ir no mercado, por exemplo. Porque lembra da quadra do prédio e entra em crise. Então, o nível de conexão que tu tem que ter, de feeling e até mesmo de prática para poder entender até onde ir é muito grande. Muito grande. Nossa, por isso que a abordagem é totalmente diferente do... É totalmente diferente. Eu não posso sentar com a criança e dizer, ai, o que é isso? Mostra uma figura. Ai, fala esse som. Não vai ser assim. Sim. Até porque, muitas vezes, o autismo vem sem base nenhuma para fala. A fala é a cereja do bolo. Mas eu recebo... Como é que eu recebo as crianças, tá? 98% do meu público. É uma criança que não aponta. É uma criança que não olha no olho. É uma criança que não faz imitação. Como é que eu vou exigir fala de uma criança que não tem a sementinha da fala plantada? Né? Então, o que eu converso muito com os pais é alinhar expectativas. Né? Então, eu faço uma avaliação totalmente diferente, que envolve todos os âmbitos da vida da criança. Eu pergunto até, por exemplo, se ele consegue tirar a meia do pé. Sim. Né? Porque a fala envolve planejamento. E um planejamento muito robusto. Então, o primeiro passo é ver se essas bases a criança já adquiriu, se não é esse o objetivo que eu vou trabalhar. Não vou trabalhar fala, eu vou trabalhar todo o resto. Vou trabalhar o lúdico, que muitas vezes eles brincam mais repetitivo, só de uma coisa, ou só girando a rodinha. Então, eu preciso trabalhar toda essa parte lúdica, né? Porque a ludicidade, a fala, vem junto com o lúdico, com o simbolismo. Sim. Então, às vezes, os pais vão para fono com a expectativa da fala, mas tem tanta coisa para trabalhar antes que a abordagem é totalmente diferente. Claro, imagina. E é por isso que eu gosto que os pais entrem na minha sessão. Sim. Porque daí eu vou explicando. Eu trabalho uma coisa que eu digo, isso aqui é atenção compartilhada. Tá vendo que ele não tá respondendo? Então, em casa, tu faz assim, assim, assado. Pra gente ver se semana que vem melhora. Então, quando os pais participam da sessão, é fantástico, assim. Porque a gente consegue notar uma evolução. Né? Até porque eu acho que os pais, na maioria das vezes, não sabem como lidar diante das situações que acontecem, né? Às vezes, daqui a pouco, eles podem estar piorando o comportamento Com certeza. E às vezes, a maioria das vezes acontece até sem querer, né? Porque eu não tenho filhos ainda, mas eu acredito que quando nasce uma criança, tu não tem muita ideia de como criar essa criança, né? Tu não sabe vem como... com manual. Não vem com manual, né? E aí, quando nasce uma criança que tu tem uma certa expectativa, e aí, bum, vem um diagnóstico. O que fazer agora? Crio igual se fosse uma criança neurotípica? Crio diferente? Educo assim? Educo assado? Como que eu faço? Né? E aí entra muitas vezes as crianças... às vezes elas são poupadas de certas habilidades que elas têm condições de fazer, justamente por essa insegurança. Então, eu gosto muito de empoderar tanto o meu paciente, quanto os pais, né? Dizer, não, tu pode exigir isso porque o teu filho tem capacidade de apresentar essa resposta, né? Então, às vezes, as mães falam, Camila, o que eu faço? Paro de fazer? Não, continua, porque ele tem capacidade, acredita que vai dar certo. Aí, uma semana depois, elas mandam, deu certo! Então, vai muito de acreditar, assim, sabe? E eu vivo empoderando os meus pacientes. Então, por exemplo, tá difícil de montar uma pecinha. Eu vou sempre, primeiro, eu dou o modelo, e aí eu entrego a pecinha. Aí ele tenta uma vez, eu digo, vamos lá. Eu sei que tu consegue. Eu acredito em você. Eu trago muito essas falas. Sim. Desde a criança de 1 aninho e pouco que eu atendo, até a criança de 12 anos. Que já nem é mais criança, né? Mas tudo bem. Sim. Então, eu sempre vou empoderando para que ele se sinta confiável de fazer aquela habilidade. E quando eu sei que pode, né? Sim. Senão a gente vai estar exigindo algo que não pode. Mas outra coisa que eu faço muito também é falar de igual para igual. Então, eu não vou falar num nível a menos do que a criança tem de compreensão porque ele é autista. Né? Outro dia eu tive uma conversa muito franca com um paciente meu.
Eu te escuto aqui, cara. Te dou todo amor e carinho, te dou beijinho, te dou abraço, te faço cosquinha. Tu quer me arranhar pra não montar um quebra-cabeça? Tu acha justo isso? Aí ele parou assim, montou o quebra-cabeça. Então é mostrar pra criança que ela tá sendo vista. Sim. Né? Sim, que ela tá sim. sendo vista, que ela tá sendo valorizada. E é muito importante pros pais saber como fazer isso. Né? Então, quando tem pais que optam por não participar da sessão, porque às vezes tem crianças que mudam a resposta quando o pai tá junto, né? Então, ou não vai responder, ou vai ficar meio tímido, ou vai correr pro pai e pra mãe quando eu exigir alguma coisa. Então, os pais optam. Só que quando eles optam, bom, aí eu gravo a sessão praticamente. Assim, a sessão inteira eu vou gravando vídeos pra mostrar como que eu tô fazendo, o que que eu tô fazendo, pra deixar sempre eles a par, assim. Que é o mais importante, né? Legal. Que massa. Eu queria aproveitar e entrar, já que a gente tá falando, nessa questão dos níveis, né? Eu, por exemplo, desconheço isso dos níveis de autismo. Que nem tu falou, às vezes pode ser que para uma criança seja mais fácil dela aprender e para outra tu tenha um limite. Como é que tu entende esses níveis? Como é que funciona, assim, esses níveis do autismo, né? Até pro pessoal, acho que a maioria não sabe. Eu acho que até pra gente traçar uma linha de raciocínio, a gente poderia explicar pra gente em que momento que se detecta isso, que tem o diagnóstico, né? Que os pais percebem alguma coisa diferente. Os sinais mais comuns. Os sinais. E aí depois, sim, acho que entramos nos níveis, né? Os níveis, claro. Hoje em dia, então, o autismo ele tá muito mais visto, né? A gente tem a proporção ali do CDC, 1 para cada 36. E por que cresceu tanto, né? É uma coisa que todo mundo me pergunta, né? Tá, mas como assim? Agora todo mundo é autista, o pessoal fala, né? Mas na verdade é porque a gente teve evolução nos critérios diagnósticos, né? Os médicos estão estudando mais, as terapeutas estão estudando mais para poder fornecer dados que auxiliam o neuropediatra a fechar um diagnóstico. E antes era tudo colocado no balaio do TDAH, de uma psicose, de uma esquizofrenia, ou daquela criança que é estranha, né? Então, antes não se tinha nome para isso. E agora está cada vez mais frequente os diagnósticos, sim, justamente porque a gente está sabendo avaliar melhor. Né? Então, tem um fator hereditário importante, né? E muitas vezes a gente se dá por conta, assim, na avaliação, que você vai perguntando as coisas em relação ao filho, e os pais, mas eu também fazia isso. Mas eu também era assim. Mas eu faço isso até hoje. Eu ando em ponta de pé até hoje. E aí tu fica, pois é. Então tem um fator... Tem um fator hereditário, né? Que às vezes não é manifestado no adulto, nos pais, tu não enxerga, mas vai manifestar na criança. E às vezes tu enxerga nos pais, enfim, mas nunca foi feito diagnóstico, porque naquela época também não se tinha tantas condições, né? Não se sabia, não tinha conhecimento. Então a gente tem sinais desde bebezinhos, por exemplo, assim, aquele sorriso social que o bebê dá, ele não dá um sorriso social, ele não se vira quando tem vozes de familiares, vozes da mãe, ele não busca virando a cabeça. Às vezes é uma criança que vai chorar muito, 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 muito. E aí tu pega no colo, ela quer descer do colo, mas aí desce do colo, ela continua chorando, tu não sabe o que acontece. Desregulação no sono. E aí eles vão... Pouco contato visual, por exemplo, na amamentação. Então eles vão... E aí eles vão crescendo e vão manifestando outras coisas. Questões mais sensoriais, por exemplo. Flapping de mãos quando estão felizes. Não tolerar algumas texturas, então encostar na grama, na areia, se sujar, tem que logo lavar. E aí sim, né, não tem interesse pelo contato visual, não atende quando chamado, tu pensa que a criança não ouve bem, não tem repertório de brinquedos, né, não se interessa por brincar, ou se pega o brinquedo não explora. Tem muitos sinais, sentem W, então tem bastante coisinha aí que a gente pode... Isso, então para se fechar o diagnóstico, então hoje em dia precisa de uma avaliação multidisciplinar, né? Principalmente em crianças menores, porque às vezes o neuropediatra prefere que a criança passe por uns 3 meses de terapia, mais escolinha, para verificar as respostas.
né? Então, se é uma criança que com 3 meses de terapia, mais escolinha, não respondeu como poderia responder ou como deveria, bom, aí ele começa a pensar em fechar o diagnóstico, principalmente das crianças mais novas, né? Sim. E crianças que vêm um pouquinho mais velhas pra gente, bom, aí os sinais já são bem mais visíveis, né? Então, tem alteração na fala ou não fala, e aí que entra a questão dos níveis de suporte. Muito se falava nos graus, né? Grau leve, grau moderado, grau severo, hoje em dia é trocado por níveis. Então, tem nível 1, nível 2, nível 3, e aí a gente... E também tem subtipos, né, do autismo. Então, o nível 1 de suporte vai ser aquela criança que vai conseguir responder bem às terapias, vai conseguir se expressar verbalmente, né, de um modo muito mais tranquilo, assim, vai responder mais rápido às terapias. Às vezes tu não vai perceber, às vezes, né? Geralmente, pessoas que daí não tem tanto contato acabam não percebendo. Ou pensando só que é uma criança diferente, mas que não tem um diagnóstico, sabe? Não acaba... embora eu Isso sempre... quando adulto vai ficar perceptível, assim, ou não? Depende. Talvez a criança sempre precise de um estímulo até virar adolescente, até virar adulto, mas às vezes ela pode ganhar alta num período e num outro momento voltar. Por exemplo, assim, dei alta para um paciente que ele tinha 3 aninhos, né? Ok, tava com as habilidades de linguagem nos níveis ok, com a fala ok, tudo certo, né, tudo alinhado. Mas daqui a pouco, lá com 8 anos, ele não vai conseguir negociar um jogo com um colega. Ou ele não vai conseguir conversar com os colegas, acompanhar o mesmo assunto do interesse dos colegas, ele vai querer falar só do interesse dele. Então, a gente tem... Aí pode voltar para terapia. Então, depende muito do adulto, do contexto que ele vai estar inserido. Eu tenho pacientes, por exemplo, que eu levo para padaria para conseguir treinar, pedir um café de modo adequado. Então, oi, bom dia, eu gostaria de um café, porque senão vai chegar lá e vai dizer, café. Né? Então, a gente faz todo esse treino, né? É pra vida. Por isso que eu gosto de trabalhar habilidades no geral, assim. Então, vai depender de cada momento da pessoa e cada demanda que surgir, né? Daqui a pouco vai estar lá no ambiente de trabalho que tá tudo ok, mas quer ascender de cargo. Bom, aí talvez precise melhorar as habilidades de linguagem. Né? Então, a gente consegue dar o suporte a vida toda, se precisar, né? E aí, dos níveis de suporte, eu sempre falo, né? Na minha opinião, não existe autismo leve. Porque nunca é leve, né? Porque às vezes tá lá o grau, né? Nível 1 de suporte, mas o que a família passa dentro de casa, às vezes não é leve, né? Então, às vezes a criança vai conseguir se expressar, mas numa crise não vai conseguir voltar tão rápido quanto poderia. E aquilo para a família vai se tornar o centro da dificuldade. E aí não vai mais ser leve para a família, né? Então, e aí a gente sempre parte do pressuposto assim, se a criança tem várias habilidades, mas ela não fala, então a gente já não considera leve. Mas quem determina o nível, né, do grau de suporte ali é o neuropediatra. Que quando ele faz o diagnóstico. Claro que ele vai determinar a partir do relato dos terapeutas ou dos pais, né? Se é uma criança que não passou por terapia ainda e ele já vai fechar o diagnóstico, bom, ele vai se basear no relato dos pais, na observação, na avaliação dele naquele momento. Mas quem determina daí o nível é... Até quem determina as terapias, né? Que hoje em dia, né, precisa... vir o pedido do médico. A gente faz as nossas sugestões. Por exemplo, eu sempre coloco no meu parecer o que eu acho importante para aquela criança. E aí eles são super abertos também, né? De trabalhar conjuntamente, indicar o que a gente percebe que precisa ser feito. Então, é todo um trabalho em equipe, assim. Entendi. E abrindo um parênteses, uma dúvida... O autismo, se não tratado, esse é o termo? Tá. Se não tratado, a tendência é que ele se agrave comportamentalmente falando, assim, ao passar do tempo? Tipo, se tu não tem um diagnóstico precoce ou lá no início, a tendência é piorar. Ou talvez ou estabiliza em algum momento. Talvez dos pais não quererem enxergar que a criança tem autismo, né?
Depende de cada caso, na verdade. Depende muito de cada caso, assim. Tem vezes que, se não tratado, vai, sim, né, piorar. E tem vezes que a criança vai permear entre os níveis também, né? A gente não diz que o autismo tem cura, porque ele não tem cura. Mas, às vezes, a gente pode ir conquistando tantas habilidades que a criança pode melhorar o nível de suporte, né? Então, assim como, às vezes, pode piorar. Então, às vezes, uma criança super funcional fez a troca de uma medicação, meu Deus, desregulou toda a criança. Bom, aí ela vai precisar de um nível de suporte maior por um tempo. Então, a gente tem essa caminhada entre os níveis, sim. Mas é claro, né, uma criança sem tratamento, sem orientação, é capaz, potencialmente, de ter uma piora nas habilidades, com certeza. Até porque, voltando, fazendo um paralelo, qualquer ser humano que, se tu não deu atenção e guie nos primeiros momentos da vida, a tendência é que, né? Ele se perca, né? Tem reflexo lá na frente, né? Exatamente. E isso é muito o que a gente tem que pensar quando tá trabalhando com o público autista, né? Quem é o cérebro maduro dessa relação? Somos nós adultos. Então, a nossa reação vai influenciar diretamente no que aquela criança vai trazer de comportamento. Então, o que eu falo sempre, né? A gente trabalha sempre, que eu explico muito para os meus pais, a análise daquele comportamento. Por exemplo, Camila, ele tá se jogando no chão, fazendo uma birra, gritando, batendo o pé no chão, nananã. E aí eu pergunto, ok, qual foi o antecedente para isso ter acontecido? Aí eu vou usar o exemplo mais didático que tem, né? Sim. Foi no mercado e queria o salgadinho. Mas não era dia de salgadinho. Então, a mãe disse, não pode salgadinho agora. Se jogou no chão. O que a mãe fez? Pra parar, porque tava com vergonha, deu salgadinho. Qual é a probabilidade de ele se jogar no chão de novo? Né? Gigante, né? Gigante. Então, qual foi o antecedente? Querer o salgadinho e levar uma negativa. Qual foi o comportamento? Se jogar no chão. Qual foi a consequência? Bom, ganhou o salgadinho. Sim. Então, aí lascou, né? Sim. E aí, isso acontece pra várias habilidades e vários comportamentos, né? Então, a gente sempre tem que estar fazendo essa análise. E até nem em situações de mãe e filho, né? Até em situações de terapia mesmo. O que eu fiz que disparou esse comportamento? Foi um comportamento bom? Vou fazer de novo. Sim. O que eu fiz que fez ele fazer tal coisa? Jogar tudo longe. Né? Então, e aí vale muito dos manejos de comportamento. A gente trabalha muito com o manejo do comportamento, porque o comportamento, ele é uma forma de comunicação. A criança está usando dos comportamentos para comunicar algo. Então, se ele jogou o brinquedo longe, se ele jogou o quebra-cabeça longe, ele está me comunicando que ele não quer brincar com aquilo. Então, eu, como fonoaudióloga, tenho que mostrar para ele uma maneira eficaz de se comunicar. E aí, validar a maneira eficaz e guardar o quebra-cabeça. Porque se eu disser, não, agora tu vai montar. Bom, aí eu vou disparar uma crise. Aí ferrou. Então, é leitura de comportamento o tempo inteiro. E aí, eu tenho muitos pacientes que não são verbais. E aí, como é que faz quando a criança não fala? E só se comunica por comportamento? A gente entra com a comunicação alternativa e aumentativa. Que é se comunicar através das figuras, com o software no tablet. Então, isso traz uma leveza para a criança. Sim. Porque daí ela começa, agora eu tenho voz. Sim, tem alternativas. Agora eu consigo me expressar de modo que alguém me entenda. Porque a partir do momento que ela botar lá no tablet que ela quer guardar, então eu vou ter que guardar. Porque eu vou ter que... Lutei tanto para que ela comunicasse aquilo. Então eu tenho que guardar. Porque o jogar longe o quebra-cabeça pode ter duas interpretações. Tanto a interpretação que ele não quer brincar, quanto a interpretação que ele achou difícil, se frustrou e jogou longe. Se eu ir para esse segundo caminho, eu vou fazer ele tentar montar de novo. E aí eu posso ter interpretado errado. E ele vai dizer, poxa, não fui validado. Vou entrar em crise. Então, aí agora eu trabalho muito com a comunicação aumentativa e alternativa, com os meus pacientes não verbais, como uma ponte para a oralização. Porque muitos pais têm medo disso. Camila, mas aí vai só apertar no tablet, nunca vai falar. Porque é muito mais fácil apertar no tablet. Mas o que a gente tem que entender é que o autista ele tem essa dificuldade na ideação, no planejamento
e na execução. Da fala, pior ainda. Então, ele tem essa dificuldade em idealizar o que ele quer falar, planejar os sons ou as palavras e executar. Então, a partir do momento que eu trago um facilitador, que é um estímulo a mais, bom, vai embora, assim. Então, tenho casos de muito sucesso, assim, que comecei com comunicação alternativa, depois parti para o prompt, que é aquele auxílio, né, que eu comentei no início, e a criança deslanchou. Com 3 anos, estava lendo português e inglês. Daí eu pensei, bom, agora é tu que tem que me ensinar, né? Então, a comunicação alternativa, ela vem como uma ponte para oralização e é libertador para as crianças. Porque aí sim elas pensam, agora vão conseguir me entender, vou conseguir comunicar o que eu quero. Então, eu sou muito defensora, assim, da comunicação alternativa. Que legal. E aí a gente personaliza, né? Personaliza no computador as pranchas, com as palavras essenciais, com as palavras do cotidiano da criança. E ele vai aprendendo a navegar e falar o que ele quer, né? Show. Nossa, legal. É bem legal. Coisas que a gente não tem não tinha nem ideia de... Sim, e até isso vai evoluindo, né? Porque o primeiro curso de comunicação alternativa que eu fiz era trocar figurinha. Então, por exemplo, quero café, eu vou te dar uma figurinha do café, te entrego e tu me dá o café. O que a criança entende com isso? Não é comunicação, é uma entrega de figura. É uma demanda motora, praticamente. Né? Então, eu vou dar a figurinha ali e ele vai me dar o que eu quero. E não é isso. Então, aí a gente foi aprimorando os estudos, aprimorando tudo. E aí, sim, agora eu trabalho com a comunicação alternativa aumentativa por modelagem. Então, eu mostro para a criança os símbolos, ela vai entendendo, fazendo a relação do significado daquele símbolo, e aí vai se comunicando. E é muito, muito legal isso, porque um dia eu estava brincando, né, com a paciente, e aí eu disse, tu quer mais? E eu apertei no mais, pra ver se ela imitava e apertava no mais. E ela, descansar. Daí eu, ok. Então ela já fez a conexão de que aquele bonequinho deitado era o símbolo de descansar e que ela precisava descansar, então ela ia apertar naquele. Então não foi uma imitação de onde eu apontei. Foi uma resposta então olha que legal, estímulo, né? Que legal isso. É muito massa. show. Eu adoro. E eu tenho mais uma pergunta que acho que casa um pouco com isso que a gente tá falando agora, que é das famílias, né? Tu falou que gosta muito de incluir e ter eles perto, os pais. E hoje, assim, como que tu enxerga essa resposta das famílias em relação ao diagnóstico que a gente estava comentando antes, né? E acho que tá ligado isso também à questão que tu respondeu da pergunta anterior, que era se piora ou não a situação, né? Então, imagino que se a família não tem essa identificação e uma aceitação, né? De certa forma, vai demorar mais para procurar ajuda, para ir atrás disso, né? Então, pode ser um impeditivo no desenvolvimento da criança, né? Exatamente. E quanto mais tempo demora para procurar auxílio, né, mais difícil fica de fazer essas conexões neurais, de adquirir essas habilidades. Porque daí tem coisas que estão muito sedimentadas naquela criança. Então, pra gente mudar, é muito, muito demorado. Então, o que eu falo pros pais quando vem em avaliação, né? Pra mim, Camila, é claro que é importante um diagnóstico para a gente saber qual linha de atuação seguir, né? Para ele ter os direitos, porque daí entra um monte de direitos que a criança com autismo diagnosticada com um CID direitinho pode ter, né? Legal. Então, é importante sim um diagnóstico, mas eu, Camila, vou trabalhar aqui as habilidades que estão em defasagem. Então, independente se tem um diagnóstico ou não, eu vou trabalhar tais e tais habilidades. O diagnóstico vai servir para eu saber, bom, é melhor essa ou essa técnica. Te dá um embasamento. Né? Melhor. Isso. E aí, mas a aceitação dos pais é um processo muito difícil, né? Eu vivi isso dentro da minha família. Então, é uma quebra de expectativa, tu passa por um luto, né? E o que eu vejo, né?
esses pais, principalmente os meus pais, né? Os pais que estão comigo, né? Eu falo os meus pais porque nós somos uma grande família. Eles, mesmo que às vezes ainda em processo de luto, eles vão à luta. Então, por mais que ainda não aceite uma coisinha aqui, uma coisinha lá, bom, eles estão se movendo. E é isso que é mais importante. É se mover, seguir as indicações dos terapeutas, né? Se eu disser, faz assim, faz assado, eu sei o que eu tô falando. Eu estudei pra isso e eu quero ajudar. Claro que eu sou super acolhedora no sentido de entender assim. Pra mim é muito fácil trabalhar uma habilidade. Eu tô 45 minutos com a criança. Sim. Né? Eu sei que daqui a pouco, horas e horas em casa, é muito mais difícil. A vontade de desistir é grande, a vontade de ceder é maior ainda, a vontade de se esconder num cantinho. Então é por isso que eu busco estar sempre presente, tentando auxiliar, respondendo as mensagens. Às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre procuro avaliar tudo, sabe? Mas a aceitação é um processo bem demorado, porque às vezes tu aceita uma parte e começa a decair outra. Então, tu aceita que a criança tá com uma dificuldade na linguagem, começa a aparecer seletividade alimentar. Daí a criança passa o dia sem comer nada. Então, são várias aceitações que esses pais vão ter que ter, né? E aí entra a importância também do casal estar em concordância. Porque não adianta, por exemplo, a mãe seguir as orientações das terapeutas, porque geralmente é mais a mãe que traz, e o pai vai lá e desfaz tudo. Sim. Né? Então. Aí tu empata, né? Exato, é um desvalidando o outro. Então, ou nem digo pai, né? Às vezes os avós. Sim. Né? Porque sim. avô é pra isso, né? Avô. Mas é isso aí. Mas é importante toda a família estar ciente de, bom, vamos comprar essa briga. Porque daí eu sempre falo pros pais, né? Tu tá querendo comprar essa briga? Porque se tu comprar, tu não pode voltar atrás. Por exemplo, não guarda os brinquedos. Tá, é importante pra ti que ele guarde? Tu vai querer comprar essa briga hoje? Então vamos lá. Mas aí vamos ter que pegar junto. Então, eu consigo fazer guardar na minha terapia. Como é que tu faz em casa? Tu guarda pela criança a partir do primeiro grito? Bom, aí não vai dar. Então, tem que estar disposto a escolher as brigas que tu quer brigar no dia. Hoje eu não tô bem. Não tô bem pra aguentar a birra de não querer guardar brinquedo. Bom, então nem manda. Nem dá o comando. Já vai lá tu e guarda, dá o exemplo. Mas a partir do momento, e é o que eu falo pra eles, comandos claros, né? Não no sentido de comando de imposição, né? Mas de fala clara, porque o autista vai se perder se tu disser, vamos guardar o brinquedo, olha que legal, aqui tem a caixinha pra gente guardar o brinquedo, nanana. Acabou. Ele já nem sabe o que tem que fazer. Qualquer criança, na verdade, né? Então, vamos guardar. Simples. Aí ele vai entender, vai dar tempo dele planejar. Aí eu começo guardando aí ele vai lá e me imita. Ou se ele não imita, a gente usa algumas outras estratégias. Musiquinha, competição. Vamos guardar primeiro os azuis, sabe? Mas a partir do momento que eu falo alguma coisa, eu faço cumprir. Sim. Né? Seja da forma lúdica, seja dando algum apoio no sentido de, vamos pegar o brinquedo e guardar, sabe? Os apoios totais, que às vezes a gente precisa planejar o movimento para essa criança. Porque às vezes até o guardar é difícil. Porque ela tem que planejar que o braço dela tem que estender aqui, mas que o campo de visão tem que estar aqui, porque o saquinho do brinquedo tá lá. Então até isso é difícil. Né? Então, e aí é o que eu digo, a partir do momento que a gente definir isso como objetivo, vamos seguir. Todo mundo junto, um segurando a mão do outro. Ninguém solta a mão de ninguém. Então, exige muito dos pais, né? Exato, exige porque entra no coração ali, né? Nossa, tá entra no coração. Tu vê um filho teu chorando, tu vê um filho teu... Às vezes parece que eles estão no maior sofrimento, não sai nem lágrima. Mas eles estão fazendo aquela cena da Globo, sabe? Então, eu sempre valido. Gosto muito de validar. Entendi que tu não gostou, entendi que é difícil pra ti, mas vamos lá, tô aqui pra te ajudar. E às vezes em 2, 3 sessões é resolvido aquele objetivo. Quando a família consegue ter essa aceitação, pegar junto, caminhar junto com as terapeutas. Senão realmente demora. A gente sozinha
Demora pra conseguir as coisas. Eu te acredito que sim. Consegue, mas num período muito maior. Sim, E aí sim, o sim. investimento de dinheiro, de tempo, de tudo, né? E até acredito que a questão de os pais também procurarem entender um pouco mais desse universo e Exatamente. estudar e se adequar um pouco a isso também, né? Uhum. Que nem a gente falou lá no início, não vem com manual, né? Exato. Então, por natureza já é difícil Sim. no dia a dia, né? Então, eu acredito que tendo uma situação assim, não deva ser fácil. Não é fácil, assim, eu admiro muito as famílias É. que estão comigo, porque é uma batalha diária com tudo. Seja com as habilidades que precisam ser conquistadas, seja com o plano de saúde para tu conseguir as terapias, seja na rua para tu conseguir a vaga preferencial para estacionar perto da clínica. Então, todos os dias esses pais saem para lutar. Todos e ainda os mais dias. no nosso país, né? Que não é preparado para nada desse tipo de situação. Então, Exatamente. E posso Vai, emendar mais uma? Não, vai, tranquilo. Já conectando com isso também, então, cara, se é difícil em casa, como é que essa criança vai ser recebida numa escola que hoje não existe? Acho que não existe, né, nada preparado, específico para crianças autistas. Depende muito a escola, assim. Tem as escolas, principalmente as públicas, tem a questão do AE, né, da educação especializada, né, então, e tem as monitoras, a partir do momento que tu tem um CID. Por isso que vale a pena ir em busca do diagnóstico, né, ter essa aceitação, olhar pro teu filho, ver o que ele precisa, né, e aí a partir do momento que a criança tem um CID, ela consegue ter vários direitos ali na escola, né, mas o que eu vejo como ideal hoje em dia, justamente pela questão do preparo das escolas, né, é ter uma acompanhante terapêutica junto. O que é? Integral. Em tempo integral, que é a terapia ABA, que é aquela terapia intensiva. O Denver também ele é intensivo, mas né, é outra vertente ali. Mas ele comporta ali 10, 20, 30 horas semanais, então ele é aplicado por uma assistente terapêutica, o plano de ensino, né, a supervisora traça os objetivos, a assistente terapêutica vai aplicá-los. E aí ela acompanha ele, seja em casa ou na escola. Então, o que eu, Camila, pensaria para um filho meu seria isso. Ter o direito de ter uma acompanhante terapêutica na escola. Ela não vai fazer as atividades por ele, mas ela vai dar um suporte, tanto na socialização para brincar no recreio, para entender uma regra na educação física. Porque às vezes a criança tá numa turma de 30 crianças. Sim, imagina. Como que vai lidar com toda a informação? E outra, né? Depois que passa, entra numa adolescência, porra, os caras, os moleques não estão nem aí, sabe? Nem aí. Foda-se, eles vão avacalhar com a criança, com o adolescente, né? Exatamente. E como é que ela vai receber isso e lidar com isso, né? É difícil, assim, então eu penso muito nisso, assim. Tem as escolas muito preparadas, como tem as escolas que não aceitam nem a entrada do aplicador terapêutico ainda, do assistente terapêutico. E não deveria recusar, né? Porque é lei, é direito do autista. Sim. Então, eu vou muito em escolas, faço muitas reuniões, e aí a gente vê de tudo, infelizmente, né? A gente vê desde dos discursos mais excludentes possíveis, até aquela prof que faz tudo pela criança, assim. Adapta material, adapta tudo, assim. Então, mas eu penso que ter um apoio ali, pelo menos nos primeiros anos, até ingressar no ritmo da escola, é fundamental. Fundamental. Imagina isso de não aceitar na escola, não deveria nem, né? Isso vale também para crianças excepcionais, Exato. Assim, tem escolas que não aceitam, né? Exatamente. É bem difícil, Porque assim. imagina também para a escola ter que se adaptar, é que nem tu disse, é lei, deveria ser respeitada, né?
Mas imagino que também da parte da escola mexa em toda a estrutura, né? Exato. Esses dias eu tava numa ambiguidade com uma mãe de um paciente meu, porque a escola falou que tinha vagas, e depois, quando ela disse que ele era autista, ela disse, não, nós não temos vagas para autistas. E é proibido, né? Não pode negar, digamos, Sim. né? Mas o que eu tava conversando com a mãe? Eu disse, mãe, eu prefiro que a escola seja transparente e diga que não quer o meu filho, do que aceitar e deixar ele num canto. Por não saber manejar, por não saber como acolher, sabe? Então, a gente fica, às vezes, né, pensando assim, o que fazer? E hoje em dia, eu vejo que isso é um diferencial também. Cada vez mais a equipe tem que se aproximar das escolas. Para a equipe terapêutica, porque a criança com autismo, ela não vai só para fono, né? Ela vai para fono, ela vai para terapeuta ocupacional, ela vai para físio, ela vai para psicopedagoga, ela vai para tudo, né? Ela, às vezes, tem 11 terapias na semana, né? Então, eles têm uma agenda muito cheia, mais do que a do adulto. E aí, como é importante a equipe se aproximar justamente para oferecer esse apoio, né? Olha, lá em terapia funciona assim comigo. Tá funcionando dessa forma. Quem sabe tu tem aula assim. Ou como que tu tá fazendo em aula pra eu tentar lá no consultório também, sabe? Alinhar os objetivos. Então é muito importante essa proximidade, justamente para cada vez mais as escolas se sentirem seguras de acolher, né? Sim. E não existe nada assim de pesquisa para mudar alguma coisa nesse sentido, ou de ações para escolas. Eu acredito que deva partir mais de cada escola. Isso é foda, de promover, né? Porque o método de ensino ainda ele é muito retrógrado, na minha opinião. Tá louco. Pra mim deveria ser tudo diferente. A gente já falou isso até outras vezes. Compartilha da Parece que mesma o método opinião, de ensino né? parou no tempo Parou. total, assim, né? É defasado, é algo que... Aí tu pensa que a geração das crianças hoje são muito mais aceleradas, muito mais inquietas do que as gerações Tem anteriores. outras E aí, demandas. cara, qual a motivação da criança ficar lá na escola com naquele tédio, às vezes, que é o sistema de ensino, sabe? Essa semana eu tava ouvindo... Como é que tu controla a criança? Uma entrevista com um psicólogo que... Ele falou um negócio muito interessante disso, que eu não tinha parado pra pensar, mas faz total sentido. Que, tipo, a criança, ela vem da escolinha ali, do materno, escolinha e tal, e vem todo num tratamento lúdico, né? Escola colorida, tu faz atividades e tal, né? E vai ascendendo, e aí tu chega na escola, te colocam dentro de um negócio cinza, quadrado, tu não pode se mexer da cadeira, totalmente uniformizado, estruturado. Quando tu tá no ápice da tua descoberta, que tu tá fervilhando pra jogar pro mundo coisas e Exatamente. te botam dentro de uma caixa, né? E o que eu acho fundamental é, hoje em dia, essas vivências mesmo, sabe? O dia que eu tiver que procurar uma escolinha, eu quero uma escolinha que meu filho coma terra. Exatamente. Sabe? Que ele venha todo sujo pra casa. Que ele viva. E que ele sinta o mundo. Experiências, né? Exatamente. E realmente, hoje em dia, porque assim como o autismo tem crescido bastante, eu tenho visto muito TDAH. Muito. E os dois juntos também, né? TEA mais TDAH, comorbidades associadas. Então, como é que tu vai modificar teu modo de ensinar pra conseguir chegar naquela criança? Hoje em dia, do jeito que tá, é bem difícil. Nós temos, graças a Deus, tenho muito contato com profs que estão tendo outro olhar, que estão tendo outras formas de pensar, mas infelizmente a maioria dos colégios tem que seguir aquele sistema, né? Aquele sistema que é do MEC, enfim. E tem muitos colégios também que o foco é desempenho no vestibular. Então, desde o primeiro ano, preparam a criança para lá no segundo grau pontuar bem no vestibular. Então, é preocupante isso, é muito preocupante. É muito preocupante. Porque no nosso tempo, a escola ainda vai lá, era legal, porque tu tinha interação social, que hoje quase, né? Hoje, quero ver hoje as crianças de hoje, como que elas vão lidar quando chegarem numa escola daqui 5, 10 anos, que tá a velocidade das coisas assim, ó. Não, e cara, hoje, na nossa época, não tinha celular. Exatamente. Aí não tinha o que prende a atenção.
Aí hoje as crianças têm 10 anos, estão com o celular. Mas nem isso. Nem um ano. Não, mas Nem tem que ter isso. o seu próprio celular, Sim, né? sim, mas na às vezes escolinha lá 7, com o 8 celular. anos. Os 7, meus 8 já lá, anos. pelos 5, os meus pacientes estão com celular já. Aham. Cara, absurdo, cara. É absurdo como... Aí como é que tu vai controlar isso depois que tu largou na mão o celular? E é Se foi, né? desesperador o vício Ah. em telas, porque nada mais engaja a Imagina, criança. tá louco? Às vezes tu planta bananeira no Imagina, consultório, tá não louco. tão nem aí. Mas é tu pegar o celular pra olhar a hora, já vão em cima do celular. Imagina. E aí a criança acaba ficando assim, pouco tolerante à frustração, porque o celular dá tudo pronto, né? Então ela não se frustra, não tolera esperar, porque hoje em dia eles pagam o YouTube pra não ter propaganda, não Sim. espera nem a propaganda. Sim. Então sim. é algo assim que hoje em dia tá num descontrole Ah, muito grande, infelizmente, assim. uhum. E a gente tem percebido dificuldades em setting terapêutico justamente porque daí nada agrada a criança, porque o brinquedo ele não é colorido o suficiente que nem uma Imagina, tela do tá celular. louco. Ele não faz barulho o A suficiente. quantidade de dopamina numa Isso. tela é absurda, Então a gente né? pega um autista que já não gosta muito de interagir socialmente. E aí tem uma tela, como que a gente vai ultrapassar Vai essa brigar barreira? como com a tela, Às né? vezes são meses pra gente conseguir. Meses pra Uhum. conseguir ultrapassar essa barreira e fazer ele se interessar por algo. Muitos meses. Então tá difícil. Imagina na escola, que daí é um conteúdo chato, vai Ah, tirar a criança da zona de tédio puro, né? conforto. Meu Deus. Muita coisa que às vezes tu vai aprender... conteúdo que às vezes não Não serve pra nada, digamos assim, Aham. né? Conteúdo muito vago e às vezes que não vai agregar nada pra criança, né? Exatamente. E aí tá lá plantado na frente de um quadro, com, às vezes... bom... Não, é desesperador desesperador isso. o negócio, O né? sistema de ensino Aham. É. Se voltar pra trás ali na nossa época já era... né, Já era ultrapassado. Já era chato. ultrapassado, sabe? Então... E aí coisas que seriam importantes pra ter de desenvolvimento, de educação financeira, de coisas que seriam Habilidades Habilidades sociais, habilidades comunicação. sociais, tudo, sabe? Pra quebrar um pouco dessa coisa de só tela, só tela, não tem. Que aí que tá, por isso até que eu te pedi se tinha alguma coisa já nesse sentido, porque, cara, a gente não ouve falar Não de tem, nada, sabe? Tu não, meia dúzia de pessoas que falam, cara, tá errado isso, né? Tem um método que eu vi esses tempos que tem em algumas escolas, que é o método do Augusto Curry, não sei se você já viu. Sim, acho que é aqui o caminho do saber, se eu não me engano, usa. Eu não sei acho que que a escola que usa. Posso Sei que estar Porto Alegre falando tem. besteira, mas eu acho que sim. Eu não sei qual que é a linha de metodologia, mas já é algo Já é diferente, diferente, pelo né? menos Sim, já é dá algo... pra esperar uma luz no fim do túnel aí, né? Se for dentro da abordagem dos livros dele, já é bem interessante, assim, né? Aham. Cara, ele fala disso há, sei lá, uns 15 anos, eu acho que ele fala que a educação tradicional é falida. Não tem, né? Parou. Ele já faz muito mais, na verdade, né? Aham. Só que o problema é que isso não se atualiza, né? Não Não tem nenhum movimento, né, pra mudar alguma coisa. assim. A nível macro, não tem mesmo, né? assim. Não tem. Mas o que eu tenho visto, principalmente das escolinhas, e não sei se é pela demanda que tá aumentando, Uhum. é mais realmente proatividade de escolinhas pontuais, Sim, assim, sim, sabe? sim, Ai, Uhum. Cami, vem cá, vamos fazer uma palestra, vamos fazer uma ação. Uhum. Como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode fazer aquilo? Então, tenho visto pontualmente, Uhum. mas algo macro é. realmente não se tem. Triste, né? Uhum. Bom, pelo menos se deu acho que um avanço grande na questão do autismo de uns anos pra cá, né? Sim. De estudos, de evolução, de diagnóstico e tudo, porque era uma coisa que não sempre se ouviu falar, mas né, até um tempo atrás ninguém sabia, não tinha nem ideia de como de diagnóstico, de como talvez saber se o seu filho é autista ou não, né? De perceber sinais e coisas assim, hoje tá muito mais evidente, pelo menos, né? Exatamente. E o que eu vejo que tá numa crescente também é adultos procurando diagnóstico, Uhum. né? Então, que começam a perceber coisas, ou no filho, ou, sei lá, sabe, na família, Sim, ou em alguma sim. criança, ou pesquisar sobre, e aí começam a se compreender.
a se entender melhor e aí vão em busca do diagnóstico, assim. Tá? Tem uma crescente também do público adulto. E aí é super importante, né? Porque é mais um público que vai levar informação. Sim. Né? Que vai trazer informação para os lugares, para as pessoas, para as empresas, para os estabelecimentos. Então tá bem bacana nesse sentido também, né? Eu acho que isso ganhou de uns anos pra cá, não só autismo, mas muitas coisas que pareciam que eram da cabeça das pessoas, tipo, cara, ansiedade, depressão, sabe? Que era, isso é viagem da tua cabeça, imagina como que tu pode estar depressivo, como que tu pode estar ansioso. Frescura, cara, hoje, né? Frescura, e hoje tu vê que é muito real, né? Exatamente. Que hoje se tem muito mais embasamento pra dizer, cara, isso aqui é assim, funciona assim, e tu entender que aquilo ali é uma coisa real, né? Que as pessoas precisam de tratamento, que as pessoas precisam olhar para aquilo, né? Não só... E olhar para si, né? Se priorizar também e colocar a saúde mental em primeiro lugar, às vezes em prioridade. Eu falo muito também para os pais dos meus pacientes, né? Vocês têm que estar bem para os seus filhos estarem bem, né? Então, e é muito difícil estar bem com tanta coisa acontecendo, né? Às vezes eu tenho crianças que chegam para mim na terapia às 9 da manhã, mas estão acordadas desde as 2:30 da manhã, porque tem distúrbio do sono. Como é que um pai vai estar bem para trabalhar o dia inteiro, né? Então, é cada vez mais importante buscar recursos para a saúde mental. E eu noto que as pessoas... Tá havendo um movimento de se falar mais sobre isso, né? Das pessoas oferecerem mais recursos. Seja meditação, seja ouvir um podcast sobre o assunto, seja buscar um auxílio, né? Psicológico, psiquiátrico. Então tá havendo todo um movimento nesse sentido que é muito importante, né? Até o próprio Marcos Mion, né? Ele foi um cara que jogou pro mundo isso, trouxe outro ângulo, né? É um cara que tem relevância, que tem visibilidade, então mudou um pouco ali, já quebrou um pouco o preconceito, esse paradigma. Sim, o modo de olhar, né, pro autista. Ele traz muito essa visão afetiva no autismo, né? Que são anjos, que é amor puro. Ele fala que o Romeu é amor, né? Puro amor. E realmente, assim, a gente tem que estar sempre buscando o nosso melhor para trabalhar ou para conviver com o autista. E isso é que é o melhor deles, né? Eles nos extraem o que a gente tem de melhor. Então, é muito bom ter personalidades influentes que tragam uma visão positiva sobre o assunto. Até porque, às vezes, quando a família recebe um diagnóstico, o que eu noto é que elas começam a olhar muito pro problema. Não faz isso, não faz aquilo, tá difícil isso, tá difícil aquilo. E aí começam a deixar de olhar pra criança além do autismo. Sim, aí tu só expande o que tu foca, expande, né? Esquece de olhar as pequenas conquistas, esquece de olhar só pro seu filho. Quem é o seu filho? Não quero saber o seu filho autista, eu quero o seu filho, quero que tu olhe pra ele. Quem é? Quem que é essa criança que tá na tua frente? O que ela tem de potencialidades? Muitas vezes eu trabalho primeiro o que ela tem de potencial pra depois chegar no difícil. Porque ela precisa sentir que ela é capaz. E os pais precisam enxergar essa capacidade. Porque às vezes o desespero toma conta. É óbvio que tu vai olhar o que tá ruim, porque tu precisa chegar num marco do desenvolvimento. Então, às vezes é importante a gente chamar os pais ou quem a gente conhece. Ok, então agora vamos parar e vamos olhar pro teu filho. Sim. O que tu enxerga de melhor nele? E aí que as coisas começam a mudar. Dá um gás de esperança, assim, acho que vai. Tá funcionando isso. Tô vendo isso e aquilo. E aí, às vezes, tu conseguir ligar uma luz na sala da tua casa vai ser o motivo da maior festa. Que, às vezes, para as outras pessoas é algo muito simples, mas para aquela família teve trabalho, de horas de terapia. Horas de estímulo em casa para a criança planejar aquele movimento e conseguir executar. Então, traz isso também, né? Ficar feliz com as coisas simples da vida. Claro, então, isso é muito legal. Tem não sei se tu chegou a ver uma série uma advogada extraordinária. Essa eu ainda não vi. Eu vi a Typical. Amei a Typical. Essa da advogada extraordinária é uma série coreana, se não me engano. Né? Então,
o público coreano já tem, por si só, uma característica bem diferente da nossa, de Uhum. cultura, de entendimento. Eles são mais fechados, mais, né? É diferente, assim, tu vê a Aham. abordagem deles, né? Eu assisti, acho que uns 4, 5 episódios da série, bem legal, assim, sabe? Bem pra enxergar esse outro lado, tipo, no caso, ela é super inteligente, né? Uhum. Mas ela tem algumas características do autismo que são diferentes do usual, né? Sim. Mas que na hora dela executar o trabalho dela, ela se destaca muito na hora dela executar o trabalho dela. Então é bem legal, assim, acho que vale assistir, assim. Ai, boa dica. Essa Fica a dica. fica a dica da série, bem interessante, assim, achei bem legal. Eu não assisti toda ainda porque, mas... E nos hiperfocos eles são muito bons, assim. Muito bons. Por isso que é importante explorar, às vezes, o hiperfoco da criança, porque aí tu vai estar extraindo uma atividade prazerosa, que ele é muito bom, tu vai conseguir fazer muita coisa. Potencializa. Aham. Então, nossa. Eu tenho um paciente, por exemplo, que se ia deixar, ele enche a parede de cálculo. E eu pensei, não, mas deve ser decorado esses cálculos ali, né? Aí, o que eu fiz? Eu peguei e montei na mesa uns cálculos aleatórios, assim. Ele fazia tudo impecavelmente. De vezes, tipo, 1997 vezes 2.500. Uma coisa absurda, com 8 anos. Meu Deus. E aí ele fez, não, mas peraí, deixa eu botar na calculadora. Sim. Acertou todas. Então, no que eles são bons, eles são muito bons. Nessa série, a menininha lia muito, né? Então ela leu, ela tinha os livros do Código Civil e tal, ela lia todo e ela sabia todo o código. E é só real. que ela ficou muito tempo sem falar. Uhum. E aí quando o pai dela achava que ela não falava. Até que um dia ele descobriu, por uma forma lá, que de um acontecimento que ela falava. E aí, quando ele entendeu como lidar com ela pra fazer vir aquilo, aí que ele viu que ela sabia muita coisa. Sim. Muita coisa. Sim. Como é que é o nome da série? Uma advogada extraordinária, se não me engano. Vou anotar aqui. É bem legal. E não é exagero da série. Quando eles têm essa capacidade, é absurdo mesmo, assim. A quantidade de itens que eles conseguem reter é surreal, assim. Às vezes lê 2, 3 livros em um dia. Então é bem real mesmo, assim. É bem legal, interessante assim. de olhar esses hiperfocos com carinho, no sentido de tu promover uma expansão do repertório, aumentar os interesses, claro, mas ao mesmo tempo acolher isso e valorizar, né? Porque daqui a pouco vai sair uma profissão incrível do hiperfoco daquela criança. Claro. Exatamente. No caso dela ali, ela faz as teses, as coisas, acha brechas que às vezes as pessoas não estão enxergando, por ela ter uma por ter bastante conhecimento, por ela enxergar de uma outra forma, né? Bem legal, assim, é muito interessante. Show. Massa. Nossa, que legal. Show de bola. Vai, a gente tem seguir borbulhando a cabeça aqui. Tá louco. Mas deu pra... Mas legal, acho que já deu um panorama bem legal, assim, sobre o assunto e que nem a gente falou agora no final, às vezes tem muita coisa boa escondida atrás das coisas que as pessoas enxergam ruins, né? Exatamente. Às vezes ficam enxergando só o defeito ou se desesperando, às vezes, por algo e olhar pra esse lado positivo, né? De explorar o que ela tem de bom, né? Eu faço um trabalho de mentoria com os pais também, né? Então, por exemplo, às vezes os pais querem horário comigo, eu não tenho determinado horário para oferecer na agenda. Então, eu ofereço também esses trabalhos de mentoria. Então, a gente senta juntos 1 hora na semana, eu vou mostrando como estimular. Então, às vezes, por exemplo, tem pacientes que são fora do país, a mãe senta com a criança, vai brincando e eu vou oferecendo dicas. Agora tu pega esse objeto. Agora tu estimula assim, agora tu estimula assado. Foi rápido demais. Dá um tempo para a criança responder. Então, eu trabalho também com essa mentoria online, porque foi uma forma que eu achei de disseminar a Camila que as pessoas querem um pouquinho mais, né? Porque como eu não tenho agenda suficiente para abraçar todo mundo, a mentoria online é bem legal. Então, é uma forma de disseminar mais ainda o conhecimento. Claro, que às vezes, legal, às vezes as pessoas não sabem como agir, né? Exatamente. Diante das situações. Sim. E as avaliações também, eu sempre digo,
ok, vamos fazer a avaliação, eu vou falando o que eu vejo de alterado, eu vou te dando as dicas do que tu pode fazer em casa. E eu quero que tu saia daqui com clareza de tudo que precisa ser trabalhado com o seu filho. Se vai ser comigo ou não, tudo bem, né? Mas desde que tu chegue na outra terapeuta e tu saiba o que esperar que esteja sendo trabalhado. Sim, então, a orientação é a base de tudo, né? É, verdade. Legal. Legal. Bueno, acho que temos, né? Bah. Um baita conteúdo. Legal, então. Acho que tem que deixar o momento do jabazinho. Tu quer falar mais alguma coisa? Não, acho que a princípio é isso. Eu sanei minhas perguntas por enquanto. Não, mas ficar à disposição, né? Caso alguém tenha alguma dúvida, enfim, pode entrar em contato que... Onde o pessoal te acha, então? No Instagram, é FGA Camila Viganó. Lá vai ter o meu contato pelo WhatsApp também, então podem me chamar por lá que a gente deixa sempre os na descrição do episódio, então é isso aí. O Instagram ali. E joia, brigadão mais uma vez. Eu que agradeço. Adoramos. Eu também. Curti demais. Deu pra entender bastante. Que bom. Bastante e claro, né, a gente sempre gera mais dúvidas, mas... Sim, vai criando, abrindo várias caixinhas pra mim, aí. Que nem eu tinha te comentado aquela vez que a gente conversou, meu conhecimento era zero, então sempre subiu um nívelzinho. A gente sempre expande, né? Que bom. E o massa do podcast é isso, sabe? Pra nós é essa troca especial, porque a gente sempre aprende muito. E tenho certeza que quem ouviu até o final também vai se beneficiar aí. Com certeza. Principalmente quem tem filhos, enfim, né? É isso aí. Ou vai ter, enfim, né? Também. Então tá, gente. Legal, fechou? gente. Obrigado, Tá então. bom, obrigada. Até o próximo episódio. E obrigado a mais um. E vão lá provar o café, né? Com desconto. Aproveitem o cupom Infocast 20. Beijo pra vocês.